Olá, pessoal! Então, nós estamos aqui para fazer mais uma revisão de conteúdo. Hoje é referente à aula número 16. Nós vamos fazer a revisão da aula tanto a 16 quanto a 17, porque tratam do mesmo assunto, que é a questão da ideologia. E, além do mais, nós vamos fazer breves comentários sobre as duas questões que estão lá postadas para vocês retornarem com a resposta ainda na data de hoje, ok? Então, se ainda ficou alguma dúvida aí depois de vocês assistirem às aulas pelo aplicativo do Aula Paraná e ter acesso também ao material, é hora de tirar as dúvidas. Persistindo dúvidas, estamos sempre aqui, coloque lá no mural as dúvidas, mas não deixe de fazer as atividades. E não deixe também, logo que vocês acessem a atividade, mesmo que você não faça a atividade naquele momento que ela foi postada, vai lá, confirme a sua chamada, ok? Beleza? Então vamos lá. O que é ideologia, né? A gente ouve falar muito sobre essa palavra. De um grosso modo, a gente entende que ideologia quer dizer ideias. Esse conceito é um conceito que surge no século XIX, tá? E justamente tem a ver com isso, a ciência das ideias. A partir daí, então, nós vamos ter uma grande discussão no campo tanto da filosofia quanto da sociologia sobre as diversas ideologias. Então, a partir do momento em que nós estamos no mundo vivendo, esse mundo não se organiza sobre uma única forma de pensar. As pessoas não interpretam a realidade todos da mesma maneira. Então, à medida em que, conforme eu sinto o mundo, conforme eu existo nele, eu experimento ele, eu vou criando a minha ideologias, eu vou criando ideias, representações, significações dessa realidade. E isso, de uma forma mais de conjunto, vai criando as ideias de grupos de pessoas ou grupos de pensadores de um determinado tempo, de uma determinada sociedade. Então, nós vamos ter ideologias diversas. É um fato que não há como nós vivermos sem ideologias, tá? Nós sempre estamos permeados por ideias que ajudam-nos a orientar, a reconhecer modos de vida, padrões, modelos. Então, de certa maneira, a ideologia é o que concede significado, é o que dá sentido a maneiras de vida diversas que há no mundo, correto? É um comportamento puramente humano. A grande questão é que não são todos os pensadores, sejam filósofos ou sociólogos, que vão pensar a ideologia da mesma maneira. Há aqueles que acreditam que a ideologia ela é em si prejudicial, como o caso do Marx, que para o Marx a ideologia ela serve para amenizar, para esconder, escamotear as diferenças entre as classes. Vamos lembrar, né? Pensar aí, para o Marx, a história do homem é uma história de luta de classes. Essa luta, ela não é só própria desse momento que nós vivemos, que a gente consegue diferenciar aí, o próprio Marx vai colocar, né, duas classes opostas, a classe dos donos dos modos de produção e os donos da força de trabalho, mas a vida inteira da humanidade foi, a partir da perspectiva materialista de Karl Marx, luta de classes, certo? E essas classes possuem desejos diversos, desejos diferentes, objetivos diferentes. Entretanto, habitam o mesmo espaço, o mesmo mundo, vivem de certa maneira quase que similarmente às circunstâncias. Então, é preciso, né, de instrumentos que amenizem essa luta, porque senão iria acontecer o tempo todo uma forma de afrontamento, certo? Então, para o Marx, a ideologia serve para amenizar isso. Mas o grande problema é que a ideologia, na perspectiva do Marx, ela sobrepõe
a partir do uso dos mais fortes. Os mais fortes no sentido de poder econômico. Então, são esses grupos que detêm o poder sobre a informação, sobre a comunicação, sobre a produção de ideias. E a partir daí, né, são as ideias deles que acabam dominando a grande população. E fica essa pequena, que não é pequena em número, né, mas em representatividade, à mercê das ideias de um grupo em que não pertence ao mesmo mundo. Então, para o Marx, a ideologia ela é negativa, certo? Mas, grosso modo, nós pegando, podemos pegar o que o professor citou lá nos slides da aula 16, o exemplo da Marilena Chauí, a ideologia ela é tudo aquilo que vai comportar ideias, valores, normas, regras e servir de orientação. Então, de certo modo, todos nós temos ideologias, tá? Que vão nos orientando no nosso cotidiano. Sempre que nós tomamos uma decisão, sempre que nós nos posicionamos de determinada maneira, existe por detrás disso uma gama de ideias que faz com que nosso comportamento seja aquele. Isso, tá? Diz respeito a ideologias. O que é fundamental em todos esses autores, mesmo uns divergindo dos outros no sentido do papel da ideologia, é que nós tenhamos senso crítico de saber que aquelas ideias quais nós estamos assimilando, defendendo, nos posicionando, sejam ideias nossas, de significativos para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a minha condição de humano e que não pertença a um outro grupo, porque aí nós temos aquela situação de alienação. Eu estou pensando, mas as minhas ideias não correspondem ao meu modo ou à minha condição de vida, certo? Então, a partir daí, né, nós vamos compreendendo que existe várias ideologias. Então, ideologias que vão alimentar várias correntes políticas, por isso a gente ouve falar muito de direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, democratas, republicanos, porque são ideias que estão orientando esses formadores, né, de opinião, formadores, né, de posicionamentos políticos. Então, é natural essa questão de várias ideias. Por quê? Porque, lembrando, nossa realidade, ela se faz a partir do meu modo que eu experimento o mundo. Essa experimentação tem a ver com a minha subjetividade, que às vezes é semelhante de um outro colega, às vezes não é. E a partir dessas semelhanças e diferenças é que nós vamos criando ideias, certo? Então, há várias ideologias no campo da política, há várias ideologias no campo da economia. Por isso a gente tem essas ideias do tipo, olha, o Estado tem que intervir mais ou menos, o Estado deve desenvolver políticas públicas que atentam todos ou que atentam partes. Isso sempre vai ter por detrás essa percepção ideológica de significados que orientam a realidade. Por isso é urgente que nós saibamos sobre as nossas ideias, né? Sejamos críticos o suficientes para que a gente componha nossa ideologia, ou me identifique com a ideologia de um determinado grupo, mas eu saiba por que eu estou me identificando com isso, certo? Não seja aí o famoso ditado popular, né, de ir com todo mundo porque tá todo mundo falando isso. Mas por que todo mundo está falando isso? É preciso buscar o fundamento disso, certo? Então, a ideologia significa, né, ideias sobre então, política, economia, educação, certo? Crenças. E isso vai, em todo caso, né, favorecer uma diversidade de pensamentos. Então, o grande problema não é especificamente
a ideologia, a existência de ideologias, porque sempre existirão. O homem é um ser pensante. Suas ideias são reflexos dos seus sentidos em relação ao mundo. Então, sim, cada grupo, cada indivíduo vai percebendo o mundo e a realidade de maneira diferente, a partir das vivências, das oportunidades, da formação cultural e tudo isso que a gente sabe que interfere no nosso modo de ser, ok? Então, o grande problema é eu conseguir identificar essas ideologias e perceber quais delas têm uma relação comigo ou não tem, ou eu posso contribuir de alguma maneira. É o espírito crítico, por isso aí o papel da filosofia, né? Fazer com que a gente desenvolva o espírito crítico, reflexivo, para que a gente não possa lançar mão de ideologias que não condizem com a nossa forma singular de ser, né? Então é importante que a gente tenha isso em vista. Então vamos lá, nós vamos tratar aqui das duas questões referente à aula 16. Na primeira questão, traz aí um enxerto, né, de um livro que que conta algumas passagens da Segunda Guerra Mundial. E aqui, né, esse livro é A Era dos Extremos, né, o século XX é conhecido como um século onde todas as coisas para o bem da humanidade aconteceram, né, do que a gente conhece, obviamente, e todas as coisas para o mal da humanidade também aconteceram, né? Então, o tema do livro é interessante. O título do livro, A Era dos Extremos, Companhia das Letras. Pois então, vamos ler aqui a citação na qual a atividade está formada. No nazismo, para quem aí, né, de repente tem esquecido, o nazismo foi um movimento político, né, que ocorreu na Alemanha entre a década de 30, final da década de 20, início da década de 30 e vai até aí a década de 40, que culmina, né, com a Segunda Guerra Mundial. Tem o Hitler como um dos seus representantes, o maior dos seus representantes. Então, no nazismo, temos um fenômeno difícil de submeter à análise racional. Sob um líder que falava em um tom apocalíptico. O que é falar de um tom apocalíptico? É você usar uma fala como se as coisas estivessem fadadas a acontecer de uma maneira de juízo final, tá? É fatalítico. Então, existe só uma forma das coisas acontecerem e será o fim, tudo, né? Está fadado à destruição, ou a gente salva tudo, ou tudo se destruirá, não existe outra possibilidade, não existe salvação. Então, sempre que nós temos alguns momentos de crise, até mesmo, por exemplo, agora, a gente ouve muito esses discursos apocalípticos, tudo está perdido, né? Existe uma única forma de salvar tudo isso. Então, Hitler, como um dos percussores, né, propagadores dessa ideologia nazista, ele tinha no seu discurso a defesa de que o nazismo era a solução para o povo alemão. A solução política, econômica, social e educacional, certo? A Alemanha passava por uma situação complicada, né, devido se vocês observarem as aulas de história, os acontecimentos que levaram ela a uma crise, advindos desde a Primeira Guerra Mundial. Então, Hitler ascende ao poder com esse discurso apocalíptico: eu sou a salvação, né? O que eu estou propondo é a salvação. Se vocês não vierem comigo, é o fim do povo alemão. Então, essa é uma forma, né, poderosa de argumento, quando você coloca o indivíduo sobre aquela situação na qual não há nenhum tipo de perspectiva diferente, ou é ou não é. Então, esse tom apocalíptico de poder ou destruição mundiais e um regime fundado numa ideologia absolutamente repulsiva de ódio racial, porque também existia a procura de um inimigo. Quem era o inimigo, né? O inimigo eram as pessoas que não estavam dentro dos critérios estabelecidos pelo
Führer, que é Hitler. Então era que a gente entende pelo homem, a supremacia ariana, né? O homem perfeito, no sentido estético de nação. Então deveria ser alemão, né? Então aí nós temos a perseguição especialmente aos judeus, mas não só aos judeus. Existem outros povos que foram perseguidos, os ciganos, os estrangeiros, né? Havia também a questão do racismo, as pessoas também, os próprios alemães que possuíam algum tipo de doença ou doença mental especialmente, eles foram submetidos também à câmara de gás, foram eliminados. Então, tudo que estava fora daquele critério do homem ariano, ele era eliminado. Então, a ideologia nazista era eliminar o diferente, dentro da ideia de que os meus critérios, né, selecionam os melhores. Então, se ninguém está dentro desse critério, quem não está dentro desse critério deve ser eliminado. Então, um dos países mais cultural e economicamente avançados da Europa, que é um fato, a Alemanha é, né, uma grande potência mundial, planejou a guerra e lançou uma conflagração mundial que matou mais de 50 milhões de pessoas. Então percebam aí, né, a grandeza dessa tragédia do século XX. O que tinha por detrás disso? Uma ideologia, né? Qual era a ideologia? Aí a questão vem perguntando, em linhas gerais, podemos caracterizar a ideologia nazista como? Né? Nacionalista? Sim, né? A ideia era nacionalista, por quê? Porque exigia uma volta aos valores puramente alemães. Mas que participou de todos os alemães participaram dessa discussão? Puderam? Não. Um grupo específico de pessoas aliados à ideia de um líder estabeleceu esses critérios. Então, ao mesmo tempo que era nacionalista, não era plural, certo? Era racista? Era racista, né? Baseava no conceito de raça, lembrando que a raça, né, hoje, depois aí de revisões da filosofia, sociologia, nós temos uma raça, que é a humana, certo? Nós temos etnias, certo? E essas etnias, elas não se diferenciam pelos seus critérios de valor, mas pelas diferenças culturais, né? Então era racista. Quem não era alemão, né, não era digno de pertencer, então, a esse novo momento. Internacionalista? Não, porque era nacionalista. Estadista e anticapitalista? Também não, né? Nacionalista e anticomunista? Sim, porque um dos grandes inimigos, além do povo alemão, além dos judeus, né, e todos aqueles outros que ficavam fora dos critérios estabelecidos pelo Führer, também havia esse inimigo que estava conhecido do alemão, que eram os comunistas, certo? Então, a ascensão do nazismo se deu pela escolha de determinados inimigos, potenciais inimigos, né? E a ideia de uma supremacia de determinados indivíduos. Então, nós contra eles. E aí, né, essa ideologia de superioridade, de homens mais inteligentes, mais culto, que vinha por detrás dessa questão do nazismo. Então percebam vocês, né, que a ideologia de um grupo, de um povo, é importante, influencia no nosso modo de vida. Então por isso é importante, muito importante, que a gente saiba, né, observar, refletir de uma maneira crítica as várias ideologias que nós temos no cotidiano. É natural, certo? É importante que se tenha, né? Todas as vezes que a gente também queira resumir essas ideologias ou reduzi-las a uma só, nós corremos o risco também de estarmos o quê? Né? Com um discurso nada livre, né? Nós estamos padronizando, nós estamos engessando, nós estamos contrariando a liberdade dos outros.
Bom, não vou apontar para vocês qual que é a correta, mas eu acho que já deu para ver aí qual que é, né? A questão 2 é uma questão da Universidade Estadual de Londrina, aí, que esteve no vestibular. Tem parte, né, ela foi retirada do livro Convite à Filosofia, da Marilena Chauí, que é uma filósofa brasileira. Então, vamos à leitura do enxerto aí. No capitalismo, os trabalhadores produzem todos os objetos existentes no mercado, né? Tudo que nós vemos hoje no mercado, produto do trabalho. Isso é, todas as mercadorias. Após havê-las produzidas, entregam-as a proprietários de meios de produção. Então, quem são os detentores do meio de produção? O dono da fábrica, do comércio, né? Mediante um salário, os proprietários de meios de produção vendem as mercadorias aos comerciantes que as colocam no mercado de consumo. Então, quem são os trabalhadores? Os trabalhadores são os donos, né, da força de trabalho, que é o meio da produção. Os trabalhadores, os produtores dessa mercadoria, quando vão ao mercado de consumo, não conseguem comprá-las. Muitas vezes nós produzimos bens que são superiores ao nosso salário, né, o que nós recebemos para a produção desse próprio bem. Então, isso é Marx, nós veremos em algumas aulas, vai tratar como apropriação, né, de uma força de trabalho, ou extradição da força de trabalho. Embora os diferentes trabalhadores saibam que produziram as diferentes mercadorias, não percebem que, como classe social, produzem todas elas. É o que os produtores de tecidos, roupas, alimentos são membros da mesma classe social. Os trabalhadores se veem como indivíduos isolados, não se reconhecem como os produtores de riquezas das coisas, né? Então, nós percebemos que a Marilena Chauí está chamando a atenção sobre as relações de trabalho, né? Do modo de produção de mercadorias. O que é mercadoria? Qualquer coisa, isso que eu estou fazendo aqui agora, né, com vocês, eu estou produzindo uma mercadoria, que é uma aula. Eu estou, nesse momento, como condição de trabalhadora, operária, estou operando, certo? Estou trabalhando com as minhas ideias, usando esses meios aqui e produzindo uma mercadoria, que é essa videoaula. Bom, podemos brincar aqui. Quanto será eu tive que estudar para conseguir assimilar tantas ideias e habilidades para produzir essa aula? E nós podemos perguntar, será que o valor dessa aula condiz com, né, todo o tempo, todo o conhecimento que é necessário para produzi-la? Então, é essa a questão que a Marilena Chauí está fazendo, está colocando para nós aqui. Será que todas as mercadorias produzidas pelos trabalhadores, né, quando vão para o mercado de trabalho, podem ser consumidas por esses mesmos trabalhadores que as produziram? Então, vamos à questão. Com base no texto e nos conhecimentos sobre alienação e ideologia, considere as afirmativas a seguir, assinale a alternativa correta. Lembrem, pessoal, todas as vezes que nós vamos fazer uma atividade objetiva, é importante o quê? Ler com atenção o fragmento que orienta, né, o texto que vem para orientar as respostas alternativas, mas o comando também. Então, aqui está pedindo para que a gente reconheça a alienação e a ideologia. Então, a ideologia é a ideia, a alienação é essa minha incapacidade de ter no meu trabalho, no resultado do meu trabalho, o mesmo padrão, né, de valor do que eu usei para produzi-lo, certo? E a ideologia é a ideia. Então, vamos lá à questão. A primeira alternativa. A consciência de classe para os trabalhadores resulta da vontade de cada trabalhador em superar a situação de exploração em que se encontra sobre o capitalismo. Bom, a consciência de classe, né? Ela resulta... O que é a consciência de classe? É um pensamento que orienta um grupo de pessoas, certo? E esse pensamento, ele tem que ser unívoco, ou seja,
tem que ter um ponto em comum. E qual que é esse ponto comum aqui? De superar as situações de exploração em que encontra sobre o trabalho, né? Dentro da organização das relações do trabalho na sociedade capitalista. Vejamos, né? Vamos seguir aí. Ficamos com essa aí por hora. É no mercado que a exploração de trabalho torna-se explícita, favorecendo a formação da ideologia de classe. Será que o mercado, né, de trabalho, o mercado onde há também o comércio das mercadorias, favorece essa criação de ideologia de classe? Né? Se nós formos olhar pela perspectiva marxista, parece que não, né? A ideologia da produção capitalista constitui-se de imagens e ideias que levam os indivíduos a compreenderem a essência das relações sociais de produção. A ideologia da produção capitalista constitui a imagem-se de imagens e ideias que levam os indivíduos a compreender a essência das relações. Será que o próprio mecanismo das relações de produção faz que o trabalhador já tenha rapidamente essa noção, né, das relações sociais? Será que é tão explícito assim? Questão alternativa D aí. As mercadorias apresentam-se de forma a explicitar as relações de classe e os vínculos entre o trabalhador e o produto realizado. Será? Imaginemos uma indústria, uma grande indústria, onde exista 200, 300 mil funcionários produzindo notebooks. Será que esse funcionário, esse operário, quando passa pela loja onde vende notebooks, ele consegue se identificar nesse trabalho? Olha, aquele notebook fui eu quem fiz. O processo de não identificação do trabalhador com o produto do seu trabalho é o que chama alienação. A ideologia liga-se a esse processo ocultando as relações sociais que estruturam a sociedade. Olha só, parece fechar uma ideia, né? Então, qual que é o processo de alienação? É quando eu tenho uma ideia sobre alguma coisa, mas essa ideia não é minha, certo? Essa ideia não tem muito a ver, não dá sentido e significado à minha realidade. Ela é incoerente com o meu modo de vida. Seria mais ou menos assim, eu tentar usar as regras do patins em neve, certo? Para andar de skate. Ah, mas eu não faço isso a partir usando as minhas pernas e etc e tal. Não tem alguma coisa a ver? Posso usar as mesmas regras? Peraí, eu posso usar as mesmas regras? O que iria acontecer se eu usar, porque eu ando de skate, isso quer dizer que eu vou patinar legal no gelo? Né? Então, apropriar de ideias ou padrões, né, de modelos, paradigmas que condiz a uma outra forma de vida, a um outro modelo de vida e tentar colocar no nosso modelo, na nossa forma, nem sempre é algo que vai resultar em coisa produtiva, em coisa interessante, né, para o nosso próprio bem. Nós corremos o risco de ficar vivendo aí, né, de uma maneira incoerente com as nossas próprias condições. Isso é o que a gente entende por alienação. Alienado, né, não é próprio de si. E a ideologia liga esse processo ocultando as relações sociais que estruturam a sociedade. Por quê? É o que está por detrás, né? Então, lembrando do conceito do Marx aí, né? É um instrumento de dominação que ameniza as diferenças, para ficar fingindo que não existe diferença entre as classes, né? Manter a ordem, o status quo, poderíamos dizer assim, certo? Bom, com isso esperamos que resolvemos alguma das dúvidas que podem ser que estavam por aí na cabecinha de vocês, mas havendo e persistindo dúvidas, coloque os comentários no mural e que a gente já soluciona. Não deixe de fazer a atividade e nem responder a chamada, ok? Abraços para vocês e nos vemos por aí.